Salve, galera do Design Cafeinado que está nos acompanhando. Estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês, na verdade não com vocês, mas para ter uma conversa com o mestre do Photoshop aqui no Brasil, nosso amigo Alexandre Kise, também conhecido como Mr. Gaussian. Obrigado, sempre prazer falar de Photoshop, usar Gaussian Blur então nem se fala, né? Com certeza. Então, nós estamos em Blumenau, para quem não conhece, Blumenau, Santa Catarina, e o Alexandre está aqui divulgando, o FESPA Forum 2015 e também falando um pouquinho já do 2016, provavelmente. Exato. 2016 acontece do dia 6 a 9 de abril de 2016. Então. Daí é o Photoshop Conference, então são dois eventos distintos que estão acontecendo. O FESPA Forum é uma iniciativa da APS e da FESPA justamente para promover o mercado de impressão e de comunicação visual. E ele é uma iniciativa que vem já do FESPA Brasil, que é hoje a melhor feira de comunicação visual que existe no mercado brasileiro. Ela aborda temas como, por exemplo, a impressão têxtil, a área de comunicação visual, como a gente já falou, dentro de tantas outras aplicações que a indústria permite hoje. Então a gente vê que a indústria de impressão está permitindo você trabalhar com pisos, madeiras, vidros, cerâmica. Existe uma área imensa, além da impressão tradicional que a gente conhece de banners, sinalização, a parte de envelopamento de veículos e tudo mais. E daí essa iniciativa, que faz parte do programa de reinvestimento da FESPA, percorreu 6 cidades brasileiras e hoje está visitando Blumenau. E claro que na parte da tarde a gente vai fazer um bate-bola justamente na área de tecnologia. Então ali eu venho trazendo uma série de informações relacionadas ao Photoshop e que por sua vez tem uma ligação direta com o Photoshop Conference, que é hoje considerado também o maior evento de Photoshop da América Latina. Com certeza. E ali daí, saindo de Blumenau, reta final em Brasília. Exatamente. Semana que vem em Brasília, onde a gente fecha esse primeiro ciclo de palestras. Então foi muito interessante porque nós tivemos a chance de conversar com vários empresários diferentes, entender o mercado, e não só o mercado como um todo, mas entender o mercado local também, né? Porque quando você pensa em Blumenau, ele tem as suas particularidades, Brasília por sua vez a mesma coisa, da mesma forma que outras cidades como nós passamos, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, e daí cada uma delas acaba expressando alguma coisa. Muitas são semelhantes, mas as características regionais também devem ser preservadas. Por isso que nós viajamos até os empresários para conversar com eles. E o que nós vamos fazer é, durante a feira que acontece em abril, de 6 a 9 de abril, a gente vai justamente abordar a questão que a gente está falando, que é o encontro nacional. Ou seja, levar todas as informações, apresentar o que foi estudado durante os encontros e justamente verificar de que forma a FESPA Brasil pode hoje agregar valor para esse mercado. Muito bacana. Agora, antes da gente abordar Photoshop Conference mais a fundo, digamos assim, todo mundo gostaria de saber e gosta de conhecer de quem admira como que foi o início da carreira. Então, lá quando o Alexandre começou a mexer no computador, começou a conhecer no Photoshop, qual foram os seus primeiros empregos, o que você fazia? Na verdade eu comecei muito cedo com o Photoshop, né? Eu já trabalho com aplicativo há 25 anos. Eu tive contato com a primeira versão do Photoshop. Então isso começou, meu pai tinha na época um estúdio de fotolito, que fazia parte de pré-impressão. E daí nessa época ele acabou comprando o primeiro computador para fazer a transição do fotolito tradicional, ainda no método convencional, para o processo digital. Daí aquela coisa, né? A criança olha o computador, fica maluca, tinha um software lá dentro, comecei a mexer, peguei gosto pela coisa e fui estudando cada vez mais. E daí surgiu uma oportunidade de dar um treinamento para uma gráfica. E daí eu acho que aí entra o lado da minha mãe também, que sempre foi professora. Então eu juntei um pouco da profissão do meu pai com o da minha mãe, e daí acabei me tornando um consultor nessa área de Photoshop. Peguei gosto pela coisa, é o que eu faço com um prazer gigantesco, me divirto muito e venho me divertindo nesses 25 anos. Com certeza, eu também dou as minhas aulas, mas eu digo que eu sou desgosto da minha mãe, porque ela falava, meu filho seja qualquer coisa menos professor. E estamos aqui, só que
Então fala pra ela, é um professor diferente. Tem seu lado nobre, né? Eu acho que agrega. A gente tem a oportunidade de conversar com muitas pessoas e trabalhar numa área artística muito boa. Então acho que é aquela coisa, a gente tem que pensar na felicidade e essa felicidade, de certa forma, vai se transformando e agregando valor na nossa vida. Seja ela financeira, como prazer e assim vai. Ah, com certeza. Bom, todo mundo tem seus ídolos. Por exemplo, eu estou do lado do meu. Obrigado. Prazer. E falando internacionalmente, eu sou fã do Scott Kelvin, sou fã do Corey Barkley e Terry White. Quem sabe um dia ele vem pro Conference. Não, ele já veio Já para veio no passado. Conference, ele já trouxe ele algumas vezes para o Brasil. Só que não no período que eu fui ver, infelizmente. E o Ale, quais são os ídolos dele nesse mundo gráfico, nesse mundo de Nossa, fotografia? são vários. Eu acho que assim, quando a gente fala de internacional, o Scott não tem nem o que discutir, é um cara incrível, sabe? Eu acho que ele tem uma percepção maravilhosa. Apesar que eu adoro muito um cara chamado Jack Davis, que eu já tive o prazer de trazer para o Brasil. É dele os brushes do Photoshop, ele tem um trabalho artístico fabuloso, uma percepção incrível, uma didática sem igual, assim. Então é um cara que eu gosto muito e admiro muito o trabalho dele. Daí, claro, a partir daí a gente começa a percorrer outros lados. Então, por exemplo, que nem, eu tive a chance de trabalhar e conhecer pessoas muito talentosas aqui no Brasil mesmo. Então hoje, quando a gente pensa em fotógrafos, eu tive a chance de trabalhar, por exemplo, com o Cacalo, que é um fotógrafo de automóvel incrível. Eu tive a chance de conhecer outros fotógrafos, trabalho em parceria com o Brasílio, o Newton Medeiros, o pessoal do Grupo Luz, o Léo e o Cauê, que fazem um trabalho assim impecável nessa parte de fotografia, tratamento de imagens, imagens híbridas. Então eu vejo que hoje eu sou um cara muito feliz porque eu tenho acesso a muitas pessoas, seja internacionais, como o Scott eu conheço pessoalmente, o Jack, como eu comentei, que eu trouxe para cá, tem Ben Wilmore, o Russell Brown, que faz parte do desenvolvimento do aplicativo, conheci, conversei com ele, entre tantos outros profissionais do Brasil que eu também tenho a oportunidade de conversar, trocar ideia e principalmente aprender. Bacana. E quando é que foi o clique para criar e para montar o Photoshop Conference na primeira vez? Nossa, ele surgiu, na verdade, assim, eu sempre viajei o Brasil com consultorias, palestras, cursos, e daí eu pensei assim, poxa, mas eu queria algo maior, eu queria ter a oportunidade de juntar mais profissionais, porque cada profissional tem a sua percepção, tem a sua maneira de ver o aplicativo, tem a maneira de trabalhar, e daí eu queria reunir tudo isso num mesmo lugar. Daí eu pensei, eu podia fazer uma conferência de Photoshop. E daí começou a surgir essa ideia, fui plantando, peguei o projeto, falei, agora está pronto. Levei para a Adobe na época, inclusive uma pessoa incrível lá, a Gabriela, ela não está mais lá hoje tem também um time brilhante lá dentro, mas na época a Gabi olhou e falou assim, olha que legal, esse projeto é super jóia, a Adobe tem interesse em estar junto com vocês, e desde então, a Adobe é patrocinadora oficial do Photoshop Conference, que para mim é uma honra imensa, assim como, por exemplo, marcas como a Wacom, das mesinhas, a Maco, que faz iluminação aqui do Paraná. Então eu tive assim, o privilégio de conversar com pessoas incríveis que falaram, poxa, essa ideia é jóia. Então a partir daí começou o desenho do Conference. O Conference tem uma proposta muito clara, que é sempre somar conhecimento para quem está indo, através da troca de informação. Então os instrutores que estão lá, eles estão indo assim de coração aberto. É aquela coisa de bater papo, você assiste o cara no palco, a hora que ele desce, você fala assim, eu tive uma dúvida. A pessoa para te atender, para conversar, é muito flexível. Eu falo que assim, o primeiro dia do Conference, na parte da manhã, o pessoal ainda está meio tímido. Passou o almoço, cara, tá todo mundo conversando, vira assim um bate-papo e termina como uma família praticamente. É muito legal. Sim, eu já tive o prazer de ir 3 vezes. Vou em 2016, com certeza vou estar lá. Eu digo que é a minha Disneylândia. Exatamente, é o que eu falo sempre. A minha Disneylândia. Eu vou lá, são os 3 dias que eu brinco, eu converso, eu tenho o prazer de conhecer excelentes profissionais. Tanto os palestrantes quanto como quem está assistindo. Quem tá assistindo. Nossa, eu conheço pessoas talentosíssimas que estão na plateia. Tanto é que muitas delas viraram instrutores no Conference. Eu falo assim que o Conference é o melhor lugar para achar instrutores para o Conference, porque, nossa, cada pessoa que você olha esse trabalho que legal, olha dessa outra pessoa e assim vai ganhando um volume, é sensacional, assim.
algo que me deixa com muito prazer e realização pessoal, porque eu falo, olha que legal, eu tenho a oportunidade de compartilhar e aprender ao mesmo tempo com pessoas incríveis. Com certeza. Falando de figuras que normalmente a gente encontra lá, a Érica, o Jet, né, o Getulino Pacheco, o Brasílio são figurinhas carimbadas. O pessoal do Estúdio Luz. O pessoal do Estúdio Luz. Esses podem se contar quase como que confirmados para o ano que vem? Praticamente todos já estão na lista. Agora começa uma preliminar também, por exemplo, Leandro Neves já confirmou a presença, e daí outras pessoas que eu venho conversando. Então a lista toda vai estar divulgada no final do mêsinho de novembro, começo de dezembro, a gente está com o time todo completo. Esse ano eu quero inovar em algumas coisas, inovar na parte de temas, da mesma forma que esse ano a gente trouxe, por exemplo, o pessoal da Light Farm, que apresentou um trabalho sensacional, Jackson Alves, Henrique Ribas, teve entre tantos profissionais de talento que realmente fizeram parte do evento. E uma outra característica que para mim chamou muita atenção é que há 5 anos eu venho trabalhando a parte de negócios dentro do Conference. Sim, isso eu achei Porque muito interessante. eu não quero só que o profissional vá e conheça uma técnica nova, mas eu quero que o profissional vá, conheça uma técnica nova, saiba cobrar por ela e consiga ter uma vida interessante trabalhando com Photoshop. Porque a gente tem que fortalecer o mercado. Já que eu tenho essa possibilidade de ter um evento, eu quero dar a minha parcela para o mercado. Ou seja, eu quero mostrar como é que se relaciona com o cliente, qual é a postura profissional, como é que você faz a elaboração do preço. Por exemplo, o Luciano apresentou isso também, Montalvo falou sobre postura. A gente teve tantos comentários positivos que é justamente para dar um chacoalhão nas pessoas e falar, olha, se você quer começar a trabalhar, esse aqui é o caminho certo, é por aqui que você tem que ir. Sim, porque muitas vezes o artista, ele faz com prazer, ele tem medo de cobrar. Exatamente. E uma coisa que eu aprendi é assim, você jamais pode ter vergonha de falar o seu preço. Sim. Sabe? Porque quanto tempo você estuda, você se dedica para justamente aprimorar o seu conhecimento, a sua técnica, para que o seu trabalho seja cada vez melhor. E daí uma coisa que eu aprendi a entender, mas não quero que isso fique até de uma forma arrogante, eu entendo que nem todo mundo talvez vá conseguir pagar pelo seu trabalho. Da mesma forma que acontece comigo, às vezes eu quero alguma coisa que eu ainda não cheguei lá, mas eu posso ter certeza que eu vou buscar e vou conseguir isso. Da mesma forma com clientes acontece. Eu tenho que mirar num tipo de cliente e falar, olha, é esse tipo de cliente que eu quero, mas para fazer esse trabalho eu tenho que fazer dessa forma. Para conquistar esse resultado, ele tem esse custo. Então é uma coisa, vai puxando a outra. Mas uma vez que você tem o seu plano bem elaborado, a sua diretriz colocada, eu acho que a gente consegue um sucesso bastante grande. Outra coisa que eu queria saber é o seguinte, eu, nos meus cursos, eu priorizo a pessoa aprender o Photoshop usando a plataforma em inglês. Porque eu acho que português fica mais fácil para eles assimilarem alguns comandos, eu acho que sim. Porém, depois de um certo nível, eu acredito que você não acha mais literatura com o cara utilizando o software em português. Um exemplo é o próprio Conference. Nenhum instrutor utiliza o Photoshop em português. O que você acha disso? Preferência por idioma ou não? Eu, na verdade, quando comecei a trabalhar, trabalhei em inglês, né? Na época não tinha ainda a versão em português, então eu acabei criando uma afinidade. Mas hoje o aplicativo funciona tão bem quanto inglês, português, Mac ou PC. Não existe nenhuma diferença em termos de ferramentas, teclas de atalho. O máximo que você vai ter é o que chama Command no Mac, chama Ctrl no PC, mas assim, o que é o Command C é o Ctrl V, é Ctrl C, quer dizer. Então, ou seja, a filosofia é a mesma. Então, hoje eu trabalho em inglês por uma questão de afinidade, mas eu deixo livre para o usuário realmente entender. Até porque nós temos uma cultura bem diversa espalhada pelo país. Isso é uma outra característica interessante. Tem gente que tem muita dificuldade no inglês, então eu encontro lugares que o pessoal fala, não, eu gosto do português, eu prefiro inglês. Legal, então vamos lá, a ferramenta é a mesma, vamos entender o que está por trás, qual é a concepção dessa ferramenta. Porque daí, a partir daí a pessoa consegue desenvolver e crescer absurdamente. Agora, 3 perguntinhas curtas, simples. Uma ferramenta. Gaussian Blur. Isso é um filtro. É um filtro, claro. Uma ferramenta. Olha que interessante, eu nunca cheguei a pensar
numa ferramenta específica. Mas uma que eu gosto muito é o crop, porque eu acho que o enquadramento permite transformar uma imagem. Bacana. O filtro ele já respondeu. Gaussian, tá O Gaussian fácil. Blur, esse é fácil. E um ajuste. Um ajuste, putz, eu adoro níveis. Eu acho muito fácil trabalhar com níveis. Então eu acho que é o meu primeiro ajuste no dia a dia. Apesar de curvas ter uma precisão muito grande, eu acho que para algumas coisas eu faço e resolvo facilmente. Também eu concordo que níveis é muito prático. Exatamente. Muito ágil e simples, assim, eficaz e simples. Bacana. Então, ano que vem, Photoshop Conference em Campinas, dos dias 16 a 18 de maio. Exatamente. Vai ter o link aqui no post para quem Legal. quiser fazer a inscrição. Tá? Também vai ter o link ali do FESPA Brasil para quem quiser conferir mais novidades, para quem quiser acompanhar o grupo Fotopro, a APS, a FESPA Brasil. Lembrando que o Photoshop Conference nessa etapa está com desconto de 30% para inscrição. Exatamente, até dia 6 de dezembro. Exatamente, quem quiser garantir sua vaga, fica uma dica aí super legal. O evento é uma delícia. Realmente, para que você que quer buscar um crescimento profissional, uma diferença na carreira e se aprimorar no Photoshop Conference é o lugar perfeito. Bacana, então. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço pela oportunidade, prazer, e sempre que precisar estou à disposição. Bacana, então. Galera, a gente se vê, quem sabe, no próximo vídeo. Um abraço e não se esqueça, Photoshop Conference 2016, ano que vem. Abraço. Valeu.